Eles alteraram a própria pele e os traços marcantes, e até mesmo a sua história, convencidos de que uma nova raça lhes abriria as portas do paraíso. Mas o sonho se transformou em um pesadelo terrível, deixando corpos danificados, vidas completamente destroçadas, e um arrependimento que queima como ácido na alma. Estas são as confissões mais cruas e brutais daqueles que ousaram desafiar a própria identidade e acabaram pagando um preço alto demais. Então prepare-se, porque o que vem a seguir é pura vertigem. Vamos falar de Mary Sebastian Pickles Magdalene. Ela não se conformava apenas em se ver linda e, sinceramente, nem mesmo parecer sexy era suficiente para ela. Ela desejava algo muito mais perturbador. Queria se converter em uma boneca viva, mas não uma daquelas bonecas de olhos doces e sorrisos ternos. Não. Ela queria se parecer com aquelas figuras antigas de porcelana que a gente encontra esquecidas em um sótão escuro. Figuras frias, inexpressivas e inquietantes. A transformação dela não foi apenas um experimento, foi uma obsessão voraz. Cirurgia após cirurgia, Mary foi apagando cada rastro do seu rosto original. Aumentos de peito impossíveis, mudanças no formato dos olhos e intervenções extremas nos lábios, nariz, maçãs do rosto e mandíbula. Cada operação a afastava quilômetros de distância da sua antiga imagem e a aproximava perigosamente de algo desumano. E o pior é que ela nunca parava. A cada novo procedimento, ela prometia que seria o último, mas sempre surgia outro, mais uma melhoria, um retoque, um ajuste, como se estivesse presa em um ciclo sem fim de insatisfação crônica. O corpo dela se transformou em uma tela de pintura que nunca estava terminada. O rosto dela virou uma escultura em constante mutação. Nas redes sociais, Mary gerava uma mistura de fascinação e horror. Milhares de pessoas a seguiam incapazes de desviar o olhar. Alguns a chamavam de corajosa, outros a achavam profundamente perturbadora. Os especialistas em cirurgia estética levantavam a voz, falavam de vício, de dismorfia e de perigos médicos graves. Mas Mary não parava por nada. Ela afirmava com convicção que cada cirurgia a aproximava mais do seu verdadeiro eu. Dizia que a boneca que todos viam não era uma máscara, mas sim a libertação total da sua identidade mais profunda. E sim, ela tinha fãs, muitos fãs. Pessoas que a aclamavam como uma heroína da autoexpressão extrema. No entanto, o olhar nos olhos dela contava uma outra história. Um vazio, uma tristeza, que nem as cirurgias e nem os aplausos virtuais conseguiam preencher. Porque enquanto o corpo dela se transformava em algo cada vez mais artificial, a humanidade dela parecia se desvanecer aos poucos. Hoje, Mary continua nessa jornada interminável. Ela vai a eventos, posa para fotos, responde aos seguidores. Mas por trás de toda aquela maquiagem resta uma pergunta sem resposta. Onde termina a busca pela identidade e onde começa a autodestruição, Zhou Chuna era bonita, e não apenas bonita de um jeito comum. Zhou Chuna parecia ter saído de um conto de fadas oriental. Tinha olhos grandes e brilhantes, pele de porcelana e traços delicados como pinceladas de seda. Uma joia natural, mas, para ela, isso não bastava. Em uma reviravolta que deixou o mundo inteiro em estado de choque, Zhou decidiu fazer o impensável. Transformar-se completamente para parecer uma mulher ocidental. E você se pergunta por quê? Porque ela acreditou que assim seria mais atraente, mais aceita e mais amada, como se a perfeição que ela já tinha não valesse nada. Consultou os melhores cirurgiões disponíveis. Planejou cada detalhe como se fosse uma verdadeira operação militar. Fez cirurgia ocular para aumentar os olhos, rinoplastia para afinar o nariz e remodelou a mandíbula para ter um perfil angular. Ela gastou milhões nisso. Suportou dores insuportáveis, tudo por uma única ideia: ver-se diferente. E ela compartilhou tudo. Cada curativo, cada inchaço, cada lágrima. Zhou transformou o próprio corpo em um espetáculo digital. As redes sociais dela eram uma novela cirúrgica, onde cada capítulo apresentava uma nova transformação.
No começo ela parecia feliz, ela brilhava, mas por trás da maquiagem a tristeza começou a vazar. Com o tempo, confessou a verdade, já não se reconhecia mais. O rosto no espelho, já não sou eu, disse ela. O reflexo dela tinha se tornado o de uma estranha. A identidade cultural dela, a essência, tudo tinha desaparecido. Zhou Shuna, a jovem que nasceu sendo um símbolo de beleza natural, se perdeu. Agora ela se sentia presa entre dois mundos, nem totalmente chinesa, nem completamente ocidental. No meio desse vazio todo, a única coisa que restava era o arrependimento. Bella Hadid, ícone global, a musa das passarelas, capa das revistas mais cobiçadas do planeta. O rosto simétrico, afiado e quase etéreo dela se tornou a definição moderna de beleza. Mas enquanto o mundo a aclamava, também a investigava. Desde o princípio, havia algo que não parecia se encaixar. Comparações com as fotos da adolescência dela começaram a circular por toda parte. Usuários analisavam o nariz, a mandíbula, os lábios. É natural? Perguntavam eles. É cirurgia. Bella, por sua vez, negava tudo. Atribuía a mudança à puberdade, à genética, à maquiagem e à maturidade, mas a pressão era incessante. Enquanto ela caminhava sobre os tapetes vermelhos, as câmeras não capturavam apenas a elegância, mas inspecionavam cada milímetro do seu rosto. As pessoas simplesmente não conseguiam parar de olhar, e claro, de suspeitar de absolutamente tudo o que viam. Os boatos sobre uma rinoplastia, preenchimentos faciais e até lifting de sobrancelhas corriam soltos. As comparações de antes e depois viralizavam na internet como se fossem notícias urgentes de interesse nacional. E mesmo com toda essa pressão, a Bella resistia bravamente. Ela insistia o tempo todo que era tudo natural, jurando que a transformação era apenas parte do seu crescimento. E até postava fotos da infância como prova irrefutável. Até a própria família entrou nessa história para apoiar, incluindo sua irmã super famosa, a Gigi, que saía para defendê-la publicamente com unhas e dentes, mas o escrutínio implacável da mídia simplesmente não parava nunca. Porque, vamos ser sinceros, quando você é perfeita demais, o mundo exige uma explicação. Mas a verdade é que, com ou sem cirurgia, a Bella Hadid é muito mais do que apenas um rostinho bonito. A postura dela na passarela é algo magnético. O estilo dela virou uma referência absoluta, e o olhar carrega um mistério profundo. E talvez seja exatamente aí que mora o verdadeiro poder dela nesse jogo constante entre a realidade e o artifício, entre aquilo que ela mostra e o que decide não revelar para ninguém. A Bella Hadid não precisa admitir absolutamente nada, porque a presença dela por si só já diz tudo o que precisa ser dito. Ela representa aquela beleza impossível que todo mundo quer alcançar e o enigma perfeito que ninguém consegue decifrar completamente. Agora vamos falar da Lena. Durante muitos anos, a Lena foi o verdadeiro sinônimo de perfeição. O rosto dela iluminava as passarelas, as capas de revistas de moda e os anúncios das marcas de luxo mais cobiçadas. Ela era a inveja de toda a indústria. Simétrica, elegante e inalcançável. Mas por trás das câmeras, o reflexo no espelho contava uma história bem diferente para ela. Em silêncio total, a Lena começou a ficar obcecada. Uma pequena ruga, uma espinha, uma sombra fora do lugar, qualquer coisinha, virava um tormento. Tudo se convertia imediatamente em uma ameaça. Para ela, a beleza não era um presente divino, era um fardo pesado. Um fardo que ela sentia que precisava aperfeiçoar a qualquer custo. E foi assim que começou o terrível declínio dela. Primeiro foram só uns pequenos retoques, depois veio uma cirurgia, depois outra e mais outra. Cada vez mais invasivas, cada vez mais perigosas. A Lena não parava, não ouvia os avisos e não temia as consequências. Até que, inevitavelmente, chegou a grande tragédia. Um dos procedimentos falhou feio, e com isso, o rosto dela começou a desmoronar. Surgiram bolhas dolorosas, acne severa,
e zonas que pareciam queimadas pelo sol. A pele dela, que antes era impecável, agora estava irreconhecível, completamente desfigurada. A indústria da moda, que é implacável, abandonou ela na hora. As marcas pararam de ligar. Os fotógrafos não queriam mais capturar aquele novo rosto. As portas das passarelas se fecharam. A Lena desapareceu das redes sociais e do olho público como se nunca tivesse existido. Hoje em dia, a história dela não aparece nas revistas de glamour, mas sim nos alertas médicos e em documentários tristes. A Lena não perdeu só a beleza. Ela perdeu a carreira e perdeu a própria identidade no processo. Tudo isso por causa de uma guerra silenciosa contra um inimigo que só ela conseguia enxergar a imperfeição. Até onde o desejo de ser perfeito pode nos levar. Agora veja o caso da Chrissy Teigen. Em uma indústria onde tudo é filtrado, editado e escondido, a Chrissy Teigen decidiu fazer algo quase revolucionário, dizer a verdade nua e crua. Enquanto outras celebridades fingiam que tinham acordado maravilhosas daquele jeito, ela se plantou na frente das câmeras e disse: "Sim, eu tenho botox. Sim, tenho preenchimentos. E sim, fiz lipo nas axilas." E daí a Chrissy não estava tentando esconder absolutamente nada. Pelo contrário, essa honestidade brutal dela a transformou em uma lufada de ar fresco no meio de todo aquele artifício de Hollywood. Ela contava tudo mesmo. As injeções, os retoques e até aqueles procedimentos que ninguém tinha coragem de mencionar em voz alta. Eram detalhes íntimos que muitas prefeririam levar para o túmulo a revelar. Ela soltava isso nas entrevistas dando uma gargalhada, e o povo amava ela por isso, porque a Chrissy não tentava parecer perfeita, nem vendia milagres inatingíveis. Ela mostrava os roxos, os erros, as inseguranças. Ela ria de si mesma e, fazendo isso, fazia com que milhares de mulheres se sentissem um pouco mais livres. Mas nem tudo foram flores e risadas. As confissões dela também geraram polêmica. Alguns acusavam ela de estar normalizando a cirurgia plástica. Outros diziam que, com tanto privilégio e dinheiro, era fácil falar de autoestima, mas a Chrissy se manteve firme na posição dela. Eu não estou dizendo que todo mundo deva se operar. Só estou dizendo que ninguém deveria ser obrigado a mentir sobre isso. Em um mundo onde muitas escondem a verdade debaixo de camadas de maquiagem e negações, a Chrissy escolheu se mostrar exatamente como ela é. A Juju Oliveira era uma figura única. Vinda direto do Brasil, a Juju Oliveira desbancou no mundo da moda com uma beleza natural e uma elegância que hipnotizava qualquer um. O rosto dela era pura arte, com traços delicados que eram sua assinatura, mas por trás de cada sessão de fotos se escondia uma insegurança que só crescia. Tudo começou com um toque de vaidade, um pouquinho de preenchimento nos lábios, uma melhora nas maçãs do rosto, nada fora do comum. Só que na Juju esse pequeno gesto se transformou numa necessidade urgente, depois virou obsessão e, por fim, uma adicção perigosa. Os preenchimentos acabaram virando rotina na vida dela. Lábios, bochechas, mandíbula, testa. Uma vez atrás da outra. Mais volume, mais drama, mais frequência. O rosto dela começou a inchar, como se fosse um balão prestes a estourar. A harmonia que existia antes se perdeu completamente. A sua beleza original desapareceu bem diante dos olhos do mundo, até que chegou o momento trágico e decisivo. A Juju ficou simplesmente irreconhecível. O rosto dela parecia totalmente distorcido, muito inflamado, com uma textura dura e traços exagerados demais. Aquilo que um dia foi pura delicadeza, agora parecia ter se transformado em um excesso grotesco e assustador. A imagem dela, construída com tanto cuidado durante anos, colapsou de vez. E os efeitos não foram apenas estéticos, não. A Juju sofreu consequências físicas devastadoras, com infecções graves, inchaços estranhos e danos severos na pele. A saúde dela se deteriorou rapidamente e a carreira que ela tinha simplesmente virou fumaça.
E a indústria da moda, que é tão rápida para aplaudir quando convém, também foi extremamente rápida em virar as costas para ela. Hoje, em pleno 2026, a Juju Oliveira não é lembrada pelo seu glamour nas passarelas, mas sim por ser um exemplo trágico de até onde o medo de envelhecer e essa obsessão doentia pela perfeição podem nos levar. Um rosto que era lindo, uma vida cheia de promessas, tudo perdido entre agulhas e seringas sem fim. Megan Fox. Durante anos a fio, a Megan Fox foi o padrão absoluto de beleza. Ela era a mulher que encarnava toda a fantasia de Hollywood. Aqueles olhos penetrantes, os lábios sensuais, as maçãs do rosto talhadas como se fossem de mármore. Desde que ela apareceu em Transformers, o mundo não conseguiu parar de olhar para ela, mas com o passar do tempo, também não pôde deixar de se perguntar o que diabos aconteceu com o rosto dela. O que no começo eram apenas rumores discretos de pequenos retoques se transformaram em um verdadeiro desfile de suspeitas, botox, preenchimentos exagerados, lifting, cirurgia nas maçãs do rosto e aumento labial. Algumas pessoas diziam que era só maquiagem, outras juravam de pé junto que era cirurgia plástica pesada. Ninguém sabia com certeza absoluta porque a Megan simplesmente não falava sobre isso. E esse silêncio dizia tudo. Enquanto as manchetes pegavam fogo e as fotos de antes e depois inundavam a internet, a Megan se mantinha totalmente hermética, imutável como se fosse uma esfinge misteriosa da beleza moderna. Perfeita demais para ser real, mas mudada demais para ser ignorada por nós. O contraste era simplesmente brutal. A garota natural e rebelde do início dos anos 2000 já não estava mais lá. No lugar dela, aparecia uma versão muito mais escultural, mais artificial e bem mais distante. Uma beleza tão afiada, tão milimetricamente medida, que parecia ter sido desenhada por um computador. Uma evolução, uma reconstrução ou uma perda. A Megan falou sim, mas não sobre bisturis ou plásticas. Ela falou sobre Hollywood, sobre como a indústria a sexualizou sem piedade, de como foi tratada como um mero objeto e de como a desarmaram emocionalmente peça por peça. E se o que a gente vê hoje for simplesmente isso, apenas um escudo de proteção, uma armadura cirúrgica criada para sobreviver em um mundo que tentou destroçá-la? Porque a Megan Fox já não é apenas uma atriz, ela é um espelho da pressão, da obsessão e da exigência implacável que a fama traz. E talvez seja exatamente por isso que continuamos olhando para ela, não só pela beleza, mas pelo que essa beleza tão perfeita e tão distinta está gritando para nós, sem dizer uma única palavra. Amanda Arrola, lá da Finlândia. A terra dos lagos e da calma, emergiu uma figura que desafiava toda e qualquer lógica. Amanda Arrola, a Barbie humana nórdica, uma verdadeira boneca de carne e osso. E isso não foi por genética, foi por pura decisão. A Amanda não queria se parecer com ela mesma. Ela queria parecer perfeita como uma figura de plástico, talhada milimetricamente, um ideal totalmente irreal. E para conseguir isso, ela não economizou nem nos gastos e muito menos nos riscos. Ela se submeteu a múltiplas cirurgias, fez 3 aumentos de peito, vários preenchimentos faciais e retoques estéticos por todo o corpo. O rosto e a figura dela começaram a mudar de uma forma tão drástica que ela parecia uma pessoa completamente distinta, uma boneca viva. A transformação dela era tão extrema que não chamou a atenção apenas dos fãs, mas também preocupou os médicos. E foi aí que a busca pela beleza quase a matou. Durante uma das suas operações, a Amanda sofreu uma reação severa à anestesia. O corpo dela colapsou. Os médicos conseguiram estabilizá-la por muito pouco. Ela esteve à beira da morte e, mesmo assim, quando acordou, não pediu ajuda para parar. Ela pediu uma nova consulta com o cirurgião porque a Amanda Arrola não retrocedia jamais. Nas redes sociais, ela compartilhava a vida com orgulho, mostrava o novo corpo, o novo rosto e as suas novas ideias. Mas por trás de toda aquela maquiagem, havia algo perturbador, uma mulher disposta a colocar a própria vida em jogo para continuar se transformando alguém que via a cirurgia não como ferramenta,
mas como uma religião. Hoje a Amanda continua se operando, continua modelando sem parar. Ela continua criando a sua própria versão de perfeição, mas o preço já está posto sobre a mesa, a saúde dela, a estabilidade dela, a própria vida. Até onde ela vai chegar, ninguém sabe ao certo, mas para a Amanda, o bisturi nunca descansa. Doja Cat. Desde o primeiro momento em que ela saltou para a fama, o talento dela era algo inegável. Mas logo, o público parou de falar apenas da música e começou a falar obsessivamente do rosto dela. Cada aparição era diferente. Novas formas, novos ângulos, novas suspeitas surgiam. Será que ela operou o nariz? Injetou os lábios. Ela está brincando com maquiagem ou com o bisturi? As redes sociais pegavam fogo com teorias, as pessoas comparavam fotos e traçavam linhas imaginárias no rosto dela. O antes e depois virava tendência. E o mais impactante de tudo, a Doja não fugia dessas perguntas. Do jeito dela, ela enfrentava tudo com sarcasmo, com memes, com frases que confundiam mais do que esclareciam. Uma vez ela até disse: "Claro, eu operei tudo, inclusive os meus cílios." Mais uma vez ela simplesmente riu na cara do perigo e mudou de assunto porque no mundo dela, a mudança não é vista como um erro, mas como uma ferramenta essencial. E é exatamente aí que está a chave de tudo. A Doja Cat não quer que você a entenda. Ela quer que você olhe, quer que fale, quer que fique se perguntando se o que está vendo é real ou apenas parte do show bizarro dela. Ela transformou a si mesma em seu próprio experimento estético, um espetáculo vivo em constante movimento. Como se fosse uma tela que é redesenhada a cada novo videoclipe, em cada tapete vermelho e em cada selfie postada. Alguns a chamam de corajosa, outros dizem que ela é instável, mas a verdade é que ninguém consegue ignorá-la. Enquanto muitos artistas buscam desesperadamente estabilidade na imagem, Doja escolhe a instabilidade como sua marca pessoal, porque para ela, a beleza não é um destino final, é um disfarce, uma estratégia, uma provocação. E foi nesse caos cuidadosamente controlado que ela se tornou uma rainha, não do pop, não do trap, mas a rainha absoluta da transformação. Alicia Amira. Vinda diretamente da Suécia, um país conhecido por sua sobriedade estética e cultura progressista, surgiu uma figura que desafiou todos os moldes. Alicia Amira. Ela não tinha a menor intenção de ser discreta nem natural, e muito menos de passar despercebida. Alicia tinha um objetivo muito claro: converter-se em uma bimbo viva. E isso não foi um acidente. Foi por escolha própria. Com cada cirurgia, cada injeção, cada modificação, seu corpo foi se transformando em um símbolo vivo do excesso. Lábios voluptuosos, seios exagerados, cintura minúscula, maquiagem sempre impecável, uma figura de fantasia que beira o caricato. Mas para Alicia, isso não se tratava de parecer uma boneca, tratava-se de puro poder. Ela não se limitou apenas a fazer as operações. Fundou a Bimbo Academy, uma marca que promove e ensina o estilo de vida bimbo como uma forma radical de autoexpressão. Alicia proclamava aos quatro ventos que ser uma bimbo não era ser fraca, mas sim livre. Não era ser manipulada, mas estar no comando da situação. Para ela, cada intervenção estética era um ato de independência, uma verdadeira declaração política. Enquanto a mídia a acusava de perpetuar estereótipos sexistas e muitos a ridicularizavam por sua aparência, Alicia mantinha o olhar firme diante das câmeras. "Este é o meu corpo, a minha decisão e a minha identidade", dizia ela com convicção, e sua mensagem tocou fundo. Milhares de seguidores começaram a vê-la não como uma piada, mas como uma pioneira. Num mundo onde todos lutam por autenticidade, Alicia escolheu construir a dela na base do bisturi e do silicone. Sua imagem curada com tanto cuidado tornou-se um manifesto ambulante de provocação e empoderamento. Alicia Amira não está nem um pouco interessada em agradar a ninguém. A vida dela é o seu espetáculo e o corpo dela é a sua bandeira.
E embora muitos não entendam a luta dela, todos, sem exceção, estão olhando para ela. Agora vamos falar de Tara Reid. No início dos anos 2000, Tara Reid era a garota de ouro de Hollywood, loira, radiante, divertida e extremamente desejada. Você a via em cada comédia juvenil, em cada tapete vermelho, em cada revista. Ela era o rosto de uma geração até decidir consertar o que não estava quebrado. Tudo começou com uma lipoaspiração, uma intervenção simples, pensada apenas para refinar o que já era esbelto. Mas o resultado foi um verdadeiro pesadelo, um abdômen irregular com inchaços visíveis e a pele enrugada. O estômago dela, nas palavras da própria atriz, ficou deformado. E então, como uma avalanche, chegaram mais problemas. Um aumento de seios mal sucedido deixou seus seios desproporcionais e assimétricos. A imprensa, sempre impiedosa, a destroçou. As fotos não focavam no talento dela, nem nos papéis, mas sim no corpo, naquilo que ela tinha arruinado. As risadas da internet substituíram os aplausos dos cinemas. Tara, que um dia foi bem-vinda em cada estreia, tornou-se um tabu. As grandes produções pararam de chamá-la. De protagonista de sucessos milionários, ela passou a atuar em filmes de baixo orçamento e terror classe B. Mas o pior de tudo não foi a rejeição, foi a vergonha profunda. Durante anos, Tara evitou as câmeras, se cobria, se escondia, pedia desculpas pelo próprio corpo, como se fosse uma dívida com o mundo. E o mais cruel dessa história é que tudo começou por uma busca de perfeição, uma decisão estética que lhe custou não só a carreira, mas também a confiança. Hoje, Tara Reid sobrevive na memória coletiva como um aviso não apenas contra a cirurgia plástica, mas contra os erros irreparáveis, contra os riscos de buscar a validação de um público que, ao primeiro deslize, te abandona. Uma estrela que caiu devido a uma cicatriz que jamais foi apenas física. Mickey Rourke. Nos anos 80, Mickey Rourke não era só um ator, ele era o ator. O rebelde perfeito, o rosto irresistível, a mistura explosiva de Marlon Brando com James Dean. O olhar dele derretia as telas de cinema. Seu talento o transformava em lenda, ele era desejado por todos e respeitado por Hollywood. Mas ele queria mais, ou talvez quisesse algo diferente. No auge da fama, abandonou o cinema para se dedicar à sua verdadeira paixão, o boxe. E aí, entre golpes e rounds, o destino dele mudou para sempre. O ringue não teve piedade alguma. As lutas acabaram literalmente com o rosto dele. O nariz foi quebrado, não uma, mas várias vezes as maçãs do rosto ficaram afundadas e a mandíbula totalmente fraturada. Aquela simetria perfeita de antigamente se transformou num verdadeiro mapa de cicatrizes. Só que, infelizmente, o pior pesadelo ainda estava por vir. Tentando se reconstruir, o Mickey recorreu a cirurgiões plásticos, mas fez escolhas terríveis. As cirurgias, em vez de rejuvenescerem, acabaram desfigurando ele completamente. Cada nova cirurgia era como uma aposta desesperada, uma tentativa de recuperar o que ele tinha perdido. Mas o espelho só devolvia mais dor e sofrimento. O rosto dele começou a ficar inchado e reconhecível, totalmente artificial. Aquele astro de 9,5 semanas de amor mudou tanto que nem os fãs mais leais conseguiam reconhecê-lo. E claro, Hollywood virou as costas para ele sem piedade. Os papéis principais simplesmente desapareceram do mapa. Ninguém mais queria contratar aquele antigo galã que agora estava com a aparência comprometida. Ele foi de protagonista cult a ator coadjuvante, às vezes virando quase uma paródia de si mesmo. Aquele rosto icônico acabou se tornando um aviso cruel sobre o perigo de tentar desafiar o tempo e o bisturi. Mas olha, apesar de tudo isso, o Mickey nunca se rendeu. Ele voltou com força total em filmes como O Lutador, onde o mundo viu não só um ator em ruínas, mas um ser humano de verdade cheio de cicatrizes. A atuação dele foi um grito de socorro, um pedido de perdão, uma confissão silenciosa. Agora vamos falar de Lara Flynn Boyle. Teve uma época em que a Lara Flynn Boyle tinha o mundo aos seus pés.
Em Twin Peaks, ela interpretava a Donna Hayward, aquela garota melancólica de olhos profundos e alma inquieta. Aquele rosto delicado e misterioso dela se tornou um ícone instantâneo na época. Nos anos 90, ela era sinônimo de elegância pura, de beleza clássica, aquele estilo atemporal que parecia totalmente imune à passagem do tempo. Mas o tempo não tem piedade de ninguém, nem mesmo das mais belas. Conforme Hollywood ficava mais obcecada pela juventude mais exigente e cruel, a Lara sentiu essa pressão esmagadora e, em silêncio, começou sua transformação. Primeiro vieram os lábios mais volumosos e definidos, depois as maçãs do rosto mais altas e marcadas, até que o rosto inteiro ficou esticado, tenso e praticamente irreconhecível. O que no começo era sutil ficou óbvio demais, e a imprensa, implacável como sempre, não perdoou nada. As aparições dela em eventos causavam o maior alvoroço, mas infelizmente não era pela carreira, e sim pelo choque com a aparência dela. O que aconteceu com a Lara? Essa virou a pergunta mais repetida nas manchetes e nas redes sociais. As comparações com o rosto original dela eram simplesmente brutais. A expressão dela parecia ter congelado numa versão estranha de si mesma, e Hollywood, que antes a adorava, começou a deixá-la no esquecimento. Os papéis de atuação evaporaram e o telefone simplesmente parou de tocar. A Lara sumiu do radar da mídia, fugindo das câmeras e se escondendo atrás de óculos escuros enormes e respostas evasivas. Aquele rosto que um dia a fez famosa se tornou sua própria sombra. Ninguém sabe ao certo quantas cirurgias ela realizou. Ninguém sabe dizer quando ela perdeu o controle. Mas todo mundo viu o resultado e a tristeza profunda nos olhos dela, mesmo debaixo da maquiagem mais cara. Hoje em dia, a Lara Flynn Boyle não é lembrada por escândalos ou festas exageradas. O que realmente toca na história dela é o silêncio, a maneira como uma mulher que era o símbolo da beleza perfeita se perdeu numa busca quieta pela juventude eterna. E nesse processo acabou apagando a si mesma. Lil' Kim. Ela não apenas revolucionou a música, ela transformou completamente a si mesma. A Lil' Kim invadiu os anos 90 como uma verdadeira tempestade pequenininha na altura, mas gigantesca na atitude. A presença dela era puro fogo. As letras eram dinamite, quebravam todos os padrões, desafiavam o machismo do rap. E ela fazia tudo isso com uma sensualidade feroz, sem pedir desculpas a ninguém. Ela era única, poderosa e inesquecível. Mas, com o passar dos anos, algo começou a mudar. Não foi a voz, nem o talento, foi o rosto. Primeiro mexeu no nariz, depois na pele, aí vieram os lábios, as maçãs do rosto e, por fim, o corpo inteiro. Cada vez que ela aparecia em público, revelava uma nova transformação chocante. E aquele mundo que a coroou como a rainha do hip-hop, agora a observava com espanto, confusão e muitas vezes com muita crueldade. A pele dela, que originalmente tinha um tom moreno quente e lindo, começou a clarear de forma impressionante. As cirurgias no rosto mudaram completamente os traços dela. Os olhos, a boca, as feições. Nada mais era o mesmo. Onde foi parar a Lil' Kim que a gente conhecia? Muita gente se perguntava isso. E por trás dessa dúvida existia dor. Porque a Lil' Kim abriu o jogo. Ela contou que foi vítima de situações difíceis, que cresceu num mundo que a ensinou desde cedo a odiar o próprio reflexo no espelho. Disse que os homens a convenceram de que ela não era bonita o bastante, nem clara o bastante, nem perfeita o bastante. Então, ela decidiu se reconstruir literalmente. Cada procedimento cirúrgico foi uma tentativa de fuga, um jeito de sobreviver. Uma forma de se sentir válida numa indústria e num mundo que muitas vezes é injusto com mulheres negras que não se encaixam em certos padrões de beleza. Só que o preço disso tudo foi muito alto. Vieram as críticas, os deboches, as capas sensacionalistas de revistas e diagnósticos públicos feitos sem nenhum consentimento. Enquanto muita gente ficava obcecada com a aparência dela, poucos paravam para realmente ouvir a história, a dor e a humanidade que existiam ali.
Hoje a Liu Qin continua firme e forte. Ela não precisa da aprovação nem do perdão de ninguém. Ela foi pioneira vítima sobrevivente e é uma verdadeira lenda. O rosto dela mudou, a textura da pele também se transformou, mas o impacto que ela causa é sem dúvida eterno. Estamos falando de Tara Jane McConaughey, vinda diretamente de Melbourne, na Austrália. A Tara Jane McConaughey não entrou no mundo do espetáculo desfilando nas passarelas, não. Ela chegou lá saindo diretamente da mesa fria de um cirurgião plástico. Ela era enfermeira de profissão, mas acabou virando paciente em tempo integral. O objetivo dela era claro e inabalável e completamente radical, transformar-se numa verdadeira Barbie humana. E ela conseguiu, mas pagou um preço altíssimo por isso. Foram 5 aumentos de mama, 6 rinoplastias, botox, preenchimentos, procedimentos na cintura, maçãs do rosto elevadas e lábios super volumosos. Cada pedacinho do corpo dela foi moldado, modificado e reinventado até que a figura dela se tornou algo que lembra quase uma caricatura viva. Com curvas que parecem impossíveis proporções, que desafiam a lógica e um rosto congelado numa expressão eterna de boneca de plástico. E quanto custou toda essa brincadeira? Mais de 250 mil dólares australianos. E a conta continua subindo. A transformação dela foi tão extrema que ela chegou a aparecer no famoso reality show Botched, onde até os cirurgiões mais experientes a olharam com profunda preocupação. Eles avisaram com todas as letras: seu corpo não vai aguentar, você está no limite. Mas a Tara nem quis saber. Na cabeça dela, ela não estava nem perto de ter terminado a obra. Ela expressou publicamente, para quem quisesse ouvir, o desejo insaciável de ter seios ainda maiores e mais exagerados. Ela até considerou uma cirurgia para remover costelas só para diminuir a cintura. Sim, arrancar costelas, porque para a Tara nenhuma proporção é exagerada demais. A presença dela nas redes sociais é constante e intensa. Ela exibe o corpo com orgulho, faz pose para os fãs, vende conteúdo exclusivo e não dá sinais de parar. Enquanto o mundo a observa com uma mistura estranha de fascínio e espanto, ela continua construindo sua versão perfeita, uma perfeição que para muita gente já deixou de ser humana faz tempo. Hoje, Tara Jane não é apenas uma mulher modificada. Ela é um símbolo vivo de até onde a obsessão estética pode chegar nessa nossa era viciada em likes. A vida dela é um centro cirúrgico aberto 24 horas. O corpo dela é uma escultura que nunca termina de ser talhada e polida. A história dela serve como um aviso severo, mas ao mesmo tempo é uma declaração de intenções poderosa. Porque, embora a aparência dela cause um escândalo por onde passa, a Tara tem uma coisa muito clara na mente. Ela escolheu cada mudança e não pensa em parar. E não pensa em parar. E não pensa em parar. E definitivamente não pensa em parar. Bom, né, lindo? Olha, eu posso te dizer uma coisa com certeza. Num mundo onde o espelho dita os destinos, alguns cruzaram a última fronteira, a de remodelar o rosto, o corpo e até a própria identidade. Fama, curtidas e promessas vazias de perfeição os empurraram direto para a mesa de cirurgia. A realidade cobrou seu preço em silêncio. Abrem-se expedientes íntimos, ascensões fulminantes, cirurgias desenfreadas e um custo alto sob a pele. Beleza ou a perda de si mesmos. Os rostos deles mudaram completamente. E as consequências também vieram pesadas. Farrah Abraham. A Farrah Abraham saltou para a fama lá em 2009 com o programa Teen Mom, a série que transformou a vida dela num verdadeiro espetáculo público. Ela era a garota rebelde, a mãe jovem, aquela que todo mundo adorava assistir. E, claro, criticar sem piedade. Mas enquanto o nome dela virava tendência mundial, alguma coisa dentro dela começou a se fraturar silenciosamente. Aos 19 anos, a Farrah se submeteu à primeira cirurgia estética, um aumento de seios. O que começou como uma busca inocente por confiança se transformou numa obsessão doentia por se aperfeiçoar. Depois,
vieram a rinoplastia, o implante de queixo, os preenchimentos faciais, o lifting de glúteos, as injeções nos lábios e até procedimentos íntimos. Cada operação prometia uma versão melhor, mais forte, mais desejada de si mesma. As redes sociais assistiram ela se transformar bem diante dos seus olhos em tempo real. Cada rosto novo virava notícia, e cada crítica a tornava mais desafiadora. Os fãs se dividiram, uns a viam como símbolo de empoderamento, outros como vítima de um sistema cruel que exige beleza eterna. A Farrah respondeu com mais cirurgias, mais escândalos e gerando ainda mais manchetes sensacionalistas. Hoje, convertida em empresária, escritora e figura polêmica, ela defende sua transformação como uma forma de arte e de controle absoluto sobre o próprio corpo. Mas por trás do brilho intenso dos refletores, a história dela deixa um eco inquietante no ar. Até que ponto a liberdade de mudar se converte numa prisão? Farrah. Abraham encarna o preço moderno da fama. Um lugar onde a busca pela beleza pode custar muito mais do que apenas a própria pele. Se você gostava da Farrah Abraham antes das cirurgias, comenta com o número 1. Agora, se você prefere a aparência dela depois das cirurgias, comenta com o número 2. Reed Ewing. Por trás do encanto daquele namorado torpe e adorável de Modern Family, o Reed Ewing escondia um inimigo silencioso, o seu próprio reflexo no espelho. À primeira vista, parecia que ele tinha tudo: juventude, fama, talento. Mas cada vez que se olhava no espelho, ele só enxergava defeitos imaginários. Aos 20 anos, ele começou sua descida vertiginosa ao labirinto sem fim da cirurgia estética. Uma correção menor aqui, um implante ali, até que a busca pela perfeição se converteu numa adicção incontrolável. Cada intervenção prometia alívio, mas só trazia mais angústia e sofrimento. Os resultados falhos acabaram deformando o rosto dele e quebraram sua confiança em 1000 pedaços. Em 2015, o Reed rompeu o silêncio com uma confissão brutal e honesta no The Huffington Post. Ele carregava o peso do transtorno dismórfico corporal, uma doença cruel e silenciosa, que distorce completamente a forma como a pessoa se vê no espelho. Com uma coragem impressionante, ele expôs como a máquina de Hollywood alimenta essa obsessão doentia por uma beleza inalcançável e como as cirurgias, em vez de curar, só aprofundaram a sua dor e o seu vazio. Desde aquele momento decisivo, Reed escolheu se afastar totalmente dos holofotes e do brilho falso da fama para focar no que realmente importava, a sua própria cura. Hoje em dia, ele usa a sua voz poderosa para falar abertamente sobre saúde mental e alertar sobre o perigo real de transformar o próprio corpo num campo de batalha contra a insegurança. A história dele não é de forma alguma sobre vaidade fútil, mas sim uma jornada profunda e inspiradora de redenção pessoal. Porque quando o espelho finalmente para de mentir, a gente entende que a verdadeira beleza não se esculpe com um bisturi frio, mas sim com o calor da autoaceitação. No fim das contas, Reed Ewing não perdeu o seu rosto. Ele fez algo muito maior. Encontrou a sua verdade mais profunda. Mickey Rourke. Lá nos anos 80, esse homem era o símbolo absoluto do desejo. Tinha aquele rosto esculpido, um olhar perigoso e um carisma animal que hipnotizava qualquer um. Hollywood simplesmente o adorava. Cada filme que ele fazia era um golpe de magnetismo puro, mas, ironicamente, toda aquela fama nunca foi suficiente para preencher o vazio. Chegando nos anos 90, já cansado e desiludido com o cinema, ele decidiu voltar para o ringue, retomando a sua velha e violenta paixão, o boxe. Cada soco brutal que ele levava no rosto o distanciava um pouco mais daquele galã que ele tinha sido. E quando finalmente pendurou as luvas e tentou recuperar o rosto antigo, foi aí que a verdadeira queda começou. Ele acabou escolhendo o cirurgião errado e as operações foram um desastre completo. O nariz, as maçãs do rosto, a mandíbula, infelizmente tudo deu muito errado.
Aquele rosto que antes era a definição da perfeição, inchou, se deformou e acabou se tornando algo praticamente irreconhecível aos olhos do público. Os diretores pararam de ligar e os papéis de galã simplesmente desapareceram. Mickey, que era o rebelde de ouro, viu-se transformado numa sombra triste de si mesmo. Mesmo assim, ele não se entregou. Entre a dor física e a humilhação pública, ele regressou ao cinema com The Wrestler, um papel que era o espelho da sua vida, um homem quebrado buscando redenção. E o público, vendo aquela entrega crua, entendeu a mensagem imediatamente. Porque por trás daquele rosto alterado e marcado, ainda batia forte o coração daquele verdadeiro e intenso artista. A história de Mickey Rourke não é só sobre um ator que perdeu a beleza física, mas a saga de um homem que aprendeu da forma mais dura que a alma não se pode operar. Meg Ryan. Durante toda a década de 90, ela foi o rosto do amor no cinema, estrelando clássicos inesquecíveis como Harry e Sally Sintonia de Amor e Mensagem para Você. Cada comédia romântica levava a sua marca inconfundível, aquela mistura única de inocência e encanto que conquistou corações no mundo inteiro. Mas o tempo, que costuma ser implacável e cruel com as mulheres em Hollywood, começou a pressioná-la de uma forma sufocante. Os flashes das câmeras ficaram mais frios e as manchetes mais duras. Diziam: "A Meg está envelhecendo, a magia acabou." E foi nesse momento de vulnerabilidade que ela tomou a decisão que mudaria tudo. Com os primeiros retoques estéticos, lábios mais preenchidos, maçãs do rosto levantadas e um olhar diferente. O sorriso que todos nós amávamos começou a se transformar estranhamente. Os fãs olhavam e já não reconheciam mais a eterna namoradinha da América. O que ela tanto buscava, que era apenas conservar a sua frescura e juventude, acabou roubando a sua identidade. A imprensa foi impiedosa e os diretores deixaram de vê-la como a protagonista dos sonhos. Meg, a mulher que tinha feito o mundo inteiro acreditar na força do amor, acabou se tornando um símbolo triste daquilo que Hollywood mais castiga, a inevitável passagem do tempo. Hoje, mantendo-se afastada de todo esse ruído mediático tóxico, Meg Ryan continua sendo um lembrete vivo da crueldade dessa indústria. Ela não perdeu o talento, nem a essência, apenas se cansou de ser julgada. Por trás daqueles olhos diferentes, ainda brilha a mesma ternura de sempre, mesmo que o espelho já não a devolva igual. Porque, no fundo, Meg Ryan nunca deixou de ser quem sempre foi, uma mulher apenas buscando amar e ser amada inclusive por si mesma. Jocelyn Wildenstein. Houve um tempo dourado em que Jocelyn vivia cercada de luxo inimaginável, muito amor e obras de arte. Casada com um bilionário influente do mundo das artes, ela tinha absolutamente tudo o que qualquer pessoa poderia desejar nesta vida. Mansões espetaculares, joias raras e um sobrenome poderoso que abria todas as portas da alta sociedade. Mas, quando o seu casamento começou a desmoronar, ela decidiu lutar para mantê-lo da forma mais desesperada e dolorosa possível, mudando o próprio rosto para se tornar aquilo que ele desejava. Ficou obcecada em parecer mais felina, tudo isso, porque o marido adorava os grandes felinos africanos e a caça. Jocelyn iniciou então uma cadeia interminável e perigosa de cirurgias, preenchimentos exagerados, estiramentos faciais e implantes. Cada procedimento a afastava mais do seu antigo reflexo natural. O que começou como um gesto desesperado de amor transformou-se numa metamorfose trágica. Com o passar do tempo, o rosto dela adotou traços felinos tão extremos e artificiais que a imprensa maldosa a batizou de mulher-gato. O amor que ela tanto buscava resgatar nunca voltou. No lugar dele chegaram as manchetes cruéis, a zombaria pública constante e uma profunda solidão. No entanto, Jocelyn nunca baixou a cabeça, nem pediu perdão pelo seu aspecto. Ela continuou a aparecer nos eventos, exibindo a sua nova identidade, quase como uma armadura protetora contra o mundo que a criticava.
Em cada olhar altivo dela, a gente podia intuir a ferida aberta de quem deu tudo de si, só para não ser esquecida ou trocada. Hoje, Jocelyn Wildenstein representa muito mais do que um excesso estético. Ela é o retrato vivo de como o amor, quando misturado com a insegurança profunda, pode converter-se em pura autodestruição. A história dela não é sobre vaidade, é sobre perda. Porque na tentativa insana de conservar o outro ao seu lado, ela acabou se apagando a si mesma. E talvez esse tenha sido o seu sacrifício mais humano e doloroso. Hang Mi-okú. Hang Mi-okú já foi num passado não muito distante, uma cantora e modelo extremamente promissora na Coreia do Sul. O seu rosto suave, com uma beleza quase etérea, abria-lhe inúmeras portas na televisão e no mundo da moda, mas por baixo dessa aparência aparentemente perfeita, escondia-se uma insegurança profunda e avassaladora, uma voz cruel que lhe sussurrava constantemente ao ouvido que ela nunca jamais era suficientemente bela. Depois da sua primeira cirurgia plástica, algo mudou para sempre dentro dela. Cada nova intervenção oferecia-lhe apenas um alívio momentâneo e fugaz, alimentando uma nova e perigosa obsessão. Quando os médicos preocupados a avisaram de que a sua pele já não suportava mais operações, Hang simplesmente não conseguiu parar. Ela comprou uma seringa e um frasco de silicone industrial por conta própria. E quando esse produto acabou, recorreu ao impensável, usou óleo de cozinha. Injetou essas substâncias diretamente no próprio rosto, acreditando cegamente que dessa forma poderia continuar a moldar a sua tão desejada perfeição. Mas a busca pela beleza transformou-se num verdadeiro pesadelo. O seu rosto inflamou-se drasticamente, endureceu e acabou por perder qualquer forma humana reconhecível. A nação inteira ficou completamente horrorizada ao assistir à sua trágica história na televisão. Milhares de pessoas doaram dinheiro para ajudá-la na reconstrução. Os cirurgiões conseguiram extrair parte da substância, mas infelizmente o dano causado já era irreversível. Hoje em dia, Hang Mi-okú vive mergulhada em silêncio, carregando consigo as cicatrizes visíveis e invisíveis de uma adição devastadora. O seu rosto tornou-se um espelho trágico do desejo desmedido e incontrolável de alcançar um ideal impossível. É uma advertência viva de que quando a beleza se converte numa obsessão doentia, o que se destrói não é apenas a pele, mas sim a própria alma. Anastasia Pokreschuk, vinda diretamente da Ucrânia. Anastasia Pokreschuk conquistou a internet não exatamente pelo seu talento, mas sim pela sua tremenda audácia. Um dia ela decidiu que a beleza tradicional simplesmente não era suficiente e pegou numa seringa para se reinventar por completo. Preencheu as maçãs do rosto com tanto, mas tanto ácido e hialurônico que a sua fisionomia mudou radicalmente. Ela própria autoproclamou-se a mulher com as maçãs do rosto mais grandes do mundo e as redes sociais explodiram em reações. Alguns aclamavam-na como um ícone de liberdade estética, enquanto outros apontavam-na como um monstro moderno. Mas Anastasia nunca se escondeu. Sorria para a câmara orgulhosa da sua obra, plenamente convencida de que cada picada de agulha era uma verdadeira declaração de independência. Isto é arte, dizia ela, enquanto o número de seguidores aumentava e os seus traços se tornavam cada vez mais irreais e distorcidos. No entanto, por trás da cor rosa vibrante dos seus lábios e dos filtros do Instagram, muitos viam uma história de um vazio profundo. A história de uma mulher que buscava aceitação desesperadamente no reflexo de um ecrã. Os especialistas falavam de adição de dismorfia corporal e de perigo iminente. Mas ela respondia apenas com mais preenchimento e acumulando mais gostos nas redes. Anastasia Pokreschuk encarna o grande dilema da nossa era digital, onde termina a autoexpressão e onde começa a autodestruição. O seu rosto exagerado é o espelho de um mundo confuso que muitas vezes confunde validação externa com amor próprio. Leira Avendaño. De Caracas, na Venezuela,
surgiu a Leira Avendaño, uma modelo que decidiu transformar o seu corpo numa obra de arte viva. A sua grande obsessão era ter a cintura mais pequena e fina de todo o mundo. Durante mais de 6 anos, viveu prisioneira de um espartilho apertado que só tirava para tomar banho, usando-o 23 horas por dia. O seu corpo foi moldado pelo metal e pelo tecido até alcançar uma cintura de apenas 50 centímetros. A sua figura de ampulheta, quase irreal, catapultou-a para a fama internacional. Nas redes sociais e em programas de televisão, a Leira apresentava-se como uma Barbie humana, orgulhosa da sua silhueta extrema. Mas por trás daquele sorriso e dos vestidos incrivelmente justos, o seu corpo pagava um preço silencioso, dor constante, dificuldade para respirar e órgãos internos deslocados. Os médicos suplicavam-lhe que parasse com essa experiência perigosa. Ela respondia com um não rotundo. Além do espartilho, submeteu-se a várias cirurgias estéticas. Aumento de peito, rinoplastia, lipoaspiração e levantamento de glúteos. Cada operação era vista por ela como mais uma pincelada artística na sua tela corporal. A Leira assegura que não procura agradar a ninguém, que o corpo é decisão sua, mas a sua história deixa no ar uma pergunta perturbadora. Será que a liberdade total sobre o corpo é uma forma de poder? Ou apenas uma forma de autodestruição? Porque na sua busca pela perfeição, a Leira Avendaño acabou por demonstrar que a beleza, quando levada ao extremo, pode literalmente asfixiar. Pixie Fox, vinda diretamente da Suécia. Pixie Fox tornou-se um dos rostos mais polêmicos do mundo da cirurgia estética. A sua meta não era parecer mais bela, mas sim parecer completamente irreal. Inspirada por personagens de desenhos animados como Jessica Rabbit e a Sininho, decidiu transformar o corpo até apagar qualquer rastro de humanidade. No início, foram pequenos retoques, lábios mais carnudos, nariz mais fino, curvas mais marcadas. Mas depressa a fantasia se tornou uma obsessão incontrolável. Mais de 200 cirurgias depois, a Pixie já não era de forma alguma a mesma mulher. Gastou mais de $500 mil na sua metamorfose e submeteu-se a um dos procedimentos mais extremos. De toda a história, a extração de 6 costelas para reduzir a sua cintura a uns impressionantes 35 centímetros. A sua figura de ampulheta quase desumana exercia um fascínio hipnótico e, ao mesmo tempo, provocava um terror profundo em quem a observava. Nas redes sociais, deram-lhe a alcunha de boneca humana, tornando-se um verdadeiro símbolo, tanto do poder quanto do perigo de uma transformação radical. Os médicos alarmados advertiram sobre os danos irreversíveis, mas a Pixie insistiu com firmeza que o seu corpo era a sua própria arte, a sua identidade única. "Eu não quero ser natural", disse ela. "Quero ser uma personagem." Hoje, em 2026, ela continua a partilhar a sua vida como se fosse uma fantasia tornada carne. Mas por trás daquela maquilhagem impecável e do sorriso congelado à história dela, acaba por expor uma verdade profundamente incômoda. Quando a beleza se converte numa religião fanática, o corpo transforma-se num altar de adoração e a alma torna-se o sacrifício final. Alicia Duval. No Reino Unido, o nome de Alicia Duval converteu-se sem sombra de dúvida num sinônimo absoluto de excesso. Modelo de glamour empresária e estrela de reality shows, mas acima de tudo, a mulher que levou a cirurgia estética ao seu ponto mais extremo e perigoso. Aquilo que começou apenas como uma tentativa inocente de corrigir pequenas inseguranças, acabou por resultar numa espiral descendente e sem controlo. Foram mais de 350 procedimentos realizados em menos de 2 décadas, uma obsessão implacável. 16 aumentos mamários incontáveis, rinoplastias, liftings faciais, implantes nas maçãs do rosto, lábios e até o pedido absurdo para removerem costelas para afinar a cintura. A Alicia viajava pelo mundo inteiro à procura de cirurgiões que nunca lhe dissessem que não. Cada operação prometia satisfação, mas apenas trazia um vazio imenso. No espelho, o reflexo dela mudava tanto que um dia,
confessou com tristeza: "Já não sei quem é que está a olhar para mim." O ponto de ruptura chegou quando uma complicação grave quase lhe custou a própria vida. Nesse instante, compreendeu que a sua obsessão não era beleza, mas sim dor. A sua filha, a sua saúde preciosa e a sua própria identidade estavam todas em risco iminente. Desde então, a Alicia Duval reinventou-se, abandonou o bisturi e ergueu a voz como uma ativista feroz contra a adição à cirurgia plástica. Hoje ela prega uma verdade que aprendeu através das cicatrizes: a perfeição não existe, e persegui-la cegamente pode acabar por te destruir. A sua história, longe de todo aquele glamour, é um grito de socorro e uma lição valiosa sobre a fragilidade da nossa autoestima. Especialmente nestes tempos modernos em que o corpo é vendido como se fosse apenas uma ilusão passageira. Mary Magdalene! Magdalene, uma modelo canadiana famosa nas redes pela sua obsessão em parecer uma boneca viva, levou a cirurgia estética a um território quase surrealista. O seu corpo e o seu rosto converteram-se num verdadeiro laboratório de experiências contínuas e extremas. Uma mistura bizarra de fantasia e horror que fascinou o público tanto quanto o deixou profundamente inquieto. Cada operação era mais um passo em direção ao seu ideal. Lábios descomunais, maçãs do rosto insufladas, um busto gigantesco e olhos alterados para parecerem mais os de uma boneca. A Mary submeteu-se a tantas cirurgias que perdeu a conta. A sua transformação era tão extrema que muitos a consideravam uma performance artística permanente. Mas, por trás das cores neon e das sonrisas ensaiadas para as fotos, escondia-se um grito silencioso de insegurança e solidão. As redes sociais acabaram por transformá-la num fenômeno viral instantâneo. Milhares aplaudiam-na pela coragem de ser diferente, enquanto outros a criticavam duramente. Ela respondia com mais bisturi, como se a dor fosse uma forma de arte. Hoje, a Mary Magdalene continua a defender a sua aparência radical, como sendo a expressão da sua identidade. No entanto, a história dela, mais do que um conto sobre beleza, parece um aviso moderno nesta era dominada pelos filtros. Na obsessão desenfreada por se destacarem, alguns acabam por se apagar a si mesmos apenas para serem vistos. Porque quando alguém se converte na sua própria criação, corre também o risco de ser a sua própria ruína. Raji Narini Singh. A Raji Narini Singh sonhava desesperadamente em ver-se feminina, em refletir no rosto a identidade que sempre sentira no seu interior. Contudo, o destino acabou por arrastá-la para um caminho cruel de dor e de engano. Sem recursos para pagar cirurgias seguras, ela confiou numa falsa médica que oferecia milagres a baixo custo. O que a Raji não sabia era que lhe iriam injetar uma mistura letal de cimento-óleo e cola industrial. Pouco depois, o seu rosto começou a deformar-se. A pele endureceu como pedra, apareceram nódulos estranhos, e o espelho transformou-se no seu pior e mais cruel inimigo. Aquilo que lhe devia dar confiança acabou por deixá-la marcada para todo o sempre. Enquanto a impostora continuava com os seus crimes, a Raji lutava contra a dor física e a humilhação pública. Anos mais tarde, a sua história veio à luz na televisão. Os cirurgiões especialistas do programa Botched tentaram reparar o possível, mas as cicatrizes internas e externas continuavam lá. No entanto, a Raji tomou a decisão corajosa de não se esconder mais. Com uma força admirável, transformou a sua tragédia numa mensagem. Adverte sobre os perigos da cirurgia ilegal e defende os direitos das mulheres trans. O seu rosto já não é aquele com que sonhou, mas a sua valentia transformou-a em algo mais duradouro que a beleza, um símbolo de sobrevivência. Se chegaste até aqui, diz-nos qual destas cirurgias te pareceu a mais extrema ou a mais trágica de todas. Deixa o teu comentário cá embaixo. Lin May. A Lin May foi uma das vedetas mais famosas e icônicas do México. Nos anos 70, a sua beleza exótica, aquele sorriso felino inconfundível e a sua energia vibrante no palco transformaram-na num verdadeiro símbolo de desejo e glamour. Mas o tempo, que costuma ser cruel com as grandes estrelas,
começou a deixar as suas marcas implacáveis. E a Lynn, totalmente decidida a não desaparecer sob as luzes dos holofotes, submeteu-se a uma série de cirurgias que mudariam o seu destino para sempre. Na busca desesperada por rejuvenescer, ela permitiu que lhe injetassem substâncias duvidosas que prometiam milagres, mas o resultado foi absolutamente devastador. O rosto dela deformou-se, os seus traços naturais perderam-se. E a mulher que um dia incendiou os palcos ficou irreconhecível. A imprensa sensacionalista apelidou o caso de a tragédia do bisturi. E cada aparição dela tornava-se motivo de curiosidade mórbida. Ainda assim, a Lynn May nunca jamais se rendeu. De cabeça erguida, ela continuou dançando, rindo e enfrentando os comentários cruéis com uma força quase mítica. Em entrevistas, confessou arrependimento, mas também um certo orgulho. Eu decidi ser assim, disse ela, porque tive a coragem de tentar. Hoje a sua história ressoa como uma lenda triste e fascinante, a saga de uma mulher que quis parar o tempo e acabou pagando um preço alto com o seu próprio reflexo. A Lynn May é a prova viva de que a fama pode embriagar e o espelho pode trair de forma cruel. Jessica Alves. Durante muitos anos, o mundo conheceu a Jessica Alves como o Ken humano, um homem obcecado pela perfeição plástica. A vida dela era um desfile interminável de bisturis e manchetes de jornais. Foram mais de 100 cirurgias, uma fortuna gasta e um rosto que se transformava drasticamente a cada nova aparição. Mas, por trás daquele brilho artificial e do sorriso congelado, a Jéssica escondia uma verdade profunda que ainda não tinha coragem de pronunciar. Ela não queria parecer um boneco, queria apenas ser ela mesma. Depois de anos de dor física e emocional, a Jéssica decidiu começar do zero. Iniciou a sua transição e abraçou a sua identidade feminina com uma mistura intensa de medo e libertação. As câmaras que antes a ridicularizavam agora seguiam-na com espanto. O Ken tinha se transformado na Barbie, mas pela primeira vez o sorriso dela parecia autêntico. O corpo dela ainda carrega as cicatrizes daquela obsessão passada. Mas o seu espírito parece muito mais livre. A Jessica Alves já não procura ser perfeita, ela busca ser real. Num mundo que a julgou por cada mudança, ela transformou o bisturi numa ferramenta de renascimento pessoal. A história dela não é sobre vaidade, é sobre identidade. A jornada de uma mulher que teve de se transformar por fora para finalmente se encontrar por dentro. Vanessa Williams. A Vanessa Williams não precisou de um bisturi para se tornar uma lenda viva. Cantora, atriz e a primeira mulher afro-americana a ser coroada como Miss América. A história dela é a de uma mulher que caiu, levantou-se e brilhou mais do que nunca numa indústria que idolatra a juventude. A Vanessa escolheu um caminho diferente cuidar da sua imagem sem nunca trair a sua essência. Ao longo dos anos, o rosto dela despertou rumores de botox e preenchimentos, mas nada que oculte a sua verdadeira força, a elegância de aceitar o tempo com inteligência. Se ela fez algum retoque, são tão sutis que ninguém pode afirmar com certeza. Talvez seja exatamente aí que reside o seu segredo. Num mundo de extremos, a Vanessa representa o equilíbrio perfeito entre o natural e o moderno, entre a vaidade e a serenidade. Em entrevistas, ela disse que a beleza não está em parar os anos, mas em carregá-los com orgulho. O olhar dela transmite a paz de quem conhece o seu valor muito além do espelho. Enquanto outros mudam de rosto para continuar relevantes, ela demonstra que o talento e a autenticidade nunca envelhecem. A Vanessa Williams é um lembrete de que a verdadeira transformação não requer bisturi, requer consciência. Ela não se reinventou para agradar aos outros, mas sim para evoluir. A presença dela continua irradiando a mesma força do início, só que agora, com um brilho diferente, o de uma mulher que aprendeu que a beleza real não se opera, vive-se. SZA. Antes de ser um ícone do R&B moderno, a SZA era simplesmente Solana Rowe, uma jovem insegura que se escondia atrás de moletons largos e cachos desordenados.
A voz dela era poderosa, mas a relação com o espelho era frágil. Numa indústria onde cada detalhe é analisado, as comparações e críticas pesavam mais que os prêmios. Com o tempo, os rumores começaram. Será que ela operou o nariz? Será que os lábios estão maiores? As fotos pareciam confirmar, mas ela nunca negou nem confirmou. O certo é que a SZA transformou algo mais profundo que a aparência à sua confiança. Se houve bisturi, foi uma ferramenta menor frente à sua mudança interior. Em entrevistas, ela falou sobre a dor de crescer sentindo-se insuficiente, de como aprendeu a parar de se esconder e a abraçar o que a faz única. A evolução estética dela, real ou percebida, foi parte de uma viagem mais íntima, a de uma mulher que deixa de buscar aprovação e começa a aceitar-se plenamente. Hoje em dia, sempre que ela pisa no palco, a SZA brilha com uma autenticidade tão genuína que nenhum cirurgião plástico no mundo conseguiria fabricar. O rosto dela esteja ele mais refinado, ou não reflete uma verdade poderosa, a beleza real não está em se encaixar num molde, mas sim na presença que você impõe. A transformação dela não mudou apenas a sua imagem, mas alterou profundamente a forma como milhares de mulheres negras se enxergam. Não se trata de perfeição, é sobre reconciliação. A história dela prova que às vezes a mudança mais corajosa que podemos fazer não é física no corpo, mas sim emocional lá no fundo da alma. É aquele momento decisivo de se olhar no espelho e finalmente conseguir se reconhecer de verdade. Janet Jackson. Desde os vibrantes anos 80, Janet Jackson tem sido muito mais do que apenas uma artista. Ela é uma verdadeira força cultural e inegável. Irmã do lendário Michael Jackson, mas dona absoluta do seu próprio brilho, ela conquistou o planeta inteiro, com sua voz, sua dança e uma elegância que ninguém pode discutir. No entanto, com o passar implacável do tempo, a imagem dela, que era tão observada quanto as suas músicas, começou a sofrer mudanças visíveis. Os boatos sobre plásticas surgiram bem cedo. Um nariz mais fino aqui, maçãs do rosto mais definidas ali e um corpo que parecia desafiar a própria idade. A Janet nunca confirmou nada publicamente. E para ser honesto, ela talvez nem precisasse dar satisfações. A transformação dela foi tão gradual quanto estratégica, sempre sob controle, mantendo a coerência com cada reinvenção artística que ela propunha. Em cada era, desde o visual couro escuro de Rhythm Nation até todo o glamour sofisticado de All For You. A aparência dela contava uma história diferente a cada fase, criando um diálogo intenso entre o poder e a vulnerabilidade. Alguns a criticaram por ceder à pressão estética de Hollywood, outros a admiraram por tomar as rédeas da própria imagem, mas a Janet jamais pediu desculpas por isso. "O meu corpo é meu", disse ela certa vez, e nessa frase curta encapsulou toda a sua filosofia de liberdade e autonomia. Hoje, com mais de 50 anos, ela continua irradiando um magnetismo absurdo. O rosto dela pode até ter mudado com os procedimentos, mas a essência dela continua intacta. Janet Jackson é a prova viva de que a verdadeira cirurgia não acontece na pele, mas na capacidade de se reinventar sem perder a própria alma no processo. Ela é uma mulher que, assim como a sua música atemporal, nunca envelhece, apenas evolui. Vamos falar agora de Patti LaBelle. Falar de Patti LaBelle é falar de uma lenda viva. A voz dela, capaz de estilhaçar vidros e partir corações, tem sido a trilha sonora de várias gerações. Desde os anos 70 até os dias de hoje, ela reina absoluta com uma mistura de força, elegância e autenticidade que pouquíssimas artistas conseguem igualar. Mas olha, até mesmo uma diva como a Patti enfrenta o olhar exigente do público, o peso das rugas, os anos passando e as mudanças físicas naturais. E ela, sem se esconder nem um pouco, decidiu encarar o passar do tempo com um sorrisão no rosto. E uma ajudinha estética, é claro. A Patti confessou abertamente ter passado por alguns retoques, um lifting aqui, um toquezinho de botox acolá.
Nada extremo, apenas o necessário para ela se sentir tão vibrante por fora quanto a voz dela é por dentro. Longe de negar, ela comenta tudo com humor e orgulho. Se eu posso melhorar alguma coisa e continuar cantando com a mesma energia, por que não? Disse ela numa entrevista cheia de atitude. O segredo dela não é a cirurgia em si, mas a atitude. Patti LaBelle continua subindo no palco com plumas paetês e uma energia que contagia todo mundo. Os olhos dela brilham com a sabedoria de quem viveu intensamente, amou e aprendeu, que não precisa pedir permissão para ser fabulosa. Hoje, com mais de 80 anos nas costas, ela segue sendo um exemplo de que a beleza não está na juventude, mas na luz que a pessoa projeta. A Patti não tenta parecer outra pessoa. Ela simplesmente continua sendo a Patti, a mulher que canta e que inspira a todos nós. E ela demonstra na prática que o verdadeiro glamour nasce de dentro, nasce da alma. Pixie Fox, vinda diretamente da Suécia. Pixie Fox tornou-se um dos rostos mais polêmicos do mundo da cirurgia estética, pois a meta dela não era ficar mais bonita, mas parecer irreal. Inspirada por personagens de desenho animado, como Jessica Rabbit e Sininho, ela decidiu transformar o corpo até apagar qualquer traço de humanidade. No começo foram apenas pequenos retoques, lábios mais carnudos, um nariz mais fininho, curvas um pouco mais marcadas. Mas muito em breve, essa fantasia virou uma obsessão perigosa. Depois de mais de 200 cirurgias, a Pixie já não era mais a mesma mulher que começou essa jornada. Ela gastou mais de $500 mil nessa metamorfose e se submeteu a um dos procedimentos mais extremos da história médica. A remoção de 6 costelas para reduzir a cintura a apenas 35 centímetros. Sua figura de ampulheta, quase desumana, fascinava e aterrorizava ao mesmo tempo. Nas redes sociais, deram a ela o apelido de a boneca humana, um símbolo vivo do poder e do perigo da transformação radical. Os médicos alertaram sobre danos irreversíveis à saúde, mas a Pixie insistiu que o corpo dela era a sua arte, a sua identidade. Eu não quero ser natural, disse ela. Eu quero ser um personagem. Hoje, ela continua compartilhando a vida como se fosse uma fantasia feita de carne e osso. Mas por trás daquela maquiagem perfeita e do sorriso congelado, a história dela expõe uma verdade bem incômoda. Quando a beleza se converte em religião, o corpo acaba se transformando em altar e a alma vira o sacrifício. Alicia Duval. No Reino Unido, o nome de Alicia Duval virou sinônimo de excesso absoluto. Modelo de glamour, empresária e estrela de reality shows, mas acima de tudo, a mulher que levou a busca pela perfeição longe demais. A cirurgia plástica, levada ao seu ponto mais extremo e perigoso. O que começou apenas como uma tentativa inocente de corrigir aquelas pequenas inseguranças, acabou se transformando em uma espiral destrutiva e totalmente fora de controle. Foram realizados mais de 350 procedimentos em menos de 2 décadas, incluindo 16 aumentos de mama, incontáveis rinoplastias, liftings faciais, implantes nas bochechas e nos lábios, e chegou ao ponto extremo de pedir a remoção de costelas apenas para afinar a cintura. Alicia viajava desesperadamente pelo mundo todo, procurando cirurgiões que concordassem com tudo e que nunca lhe dissessem não. Cada operação prometia trazer satisfação, mas entregava apenas um vazio profundo. No espelho, o reflexo mudava tanto que um dia ela fez uma confissão dolorosa. Eu já não sei quem está me olhando de volta. O ponto de ruptura finalmente chegou quando uma grave complicação quase lhe custou a própria vida. Naquele instante terrível, ela compreendeu que sua obsessão não era pela beleza, mas sim pelo vício na dor. Sua filha, sua saúde e sua própria identidade estavam em risco iminente. Desde então, Alicia Duval se reinventou completamente, abandonou o bisturi de vez e levantou sua voz como uma ativista ferrenha contra o vício em cirurgias plásticas. Hoje,
Ela prega uma verdade dura que aprendeu através de suas cicatrizes: a perfeição não existe, e persegui-la cegamente é algo que pode acabar destruindo você. A história dela, muito longe de ser puro glamour, é na verdade um grito desesperado de socorro. E também uma lição valiosa sobre a fragilidade da autoestima nestes tempos onde o corpo é vendido como se fosse apenas uma ilusão de marketing. SZA. Antes de se tornar esse ícone absoluto do RB moderno SZA, era simplesmente Solana, uma jovem insegura que vivia se escondendo atrás de moletons largos e de seus cachos desordenados. A voz dela era incrivelmente poderosa, mas sua relação com o espelho era extremamente frágil e dolorosa. Em uma indústria onde cada mínimo detalhe é analisado sob microscópio, as comparações constantes e as críticas pesavam muito mais do que os prêmios recebidos. Com o passar do tempo, os boatos começaram a circular com força. Ela operou o nariz. Ou ela está com os lábios bem maiores agora. As fotos pareciam confirmar todas as suspeitas. Mas o interessante é que ela nunca tentou negar essas mudanças.